Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é armazenagem. Os tópicos a serem abordados nessa aula são equipamentos de armazenagem. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de aplicar os princípios do bom gerenciamento da armazenagem. Equipamentos de armazenagem, nós temos vários que você já deve ter visto algum momento na sua vida. Empilhadeiras, os pallets. Comentamos sobre alguns que são utilizados aí no dia a dia de uma organização. Mas algumas escolhas difíceis devem ser feitas. Por exemplo, a acessibilidade do meu armazém. Uma discussão importante ser aí debatida. Por quê? Algumas situações não cabe eu trabalhar com um espaço, um grande espaço ali, altura muito alta não justifica. Já outras eu preciso. Então essa equação altura, largura, comprimento, ou seja, acessibilidade, devem aí ser debatidas a todo momento dentro da empresa. Pensando em termos de receber os pedidos, separá-los, estocá-los, estoque de matéria-prima, estoque de produtos acabados, estoque daqueles produtos em processamento e o estoque de produtos de apoio. Nesse sentido, nós temos alguns sistemas que falaremos em breve, sistema drive-in, sistema drive-thru. Os equipamentos de armazenagem numa estrutura drive-in, os mais utilizados são as empilhadeiras. Mas antes vamos entender o que seria essa estrutura drive-in. Como vocês podem observar aí na nossa ilustração, eu tenho os pallets colocados um acima do outro, para que eu possa aproveitar melhor a altura do meu armazém. Porque se eu não fizer dessa forma, concorda comigo que eu não consigo aproveitar todo o espaço? Ou uma outra situação. Se eu coloco uma mercadoria em cima da outra que não fosse numa estrutura drive-in, já pensou se eu preciso pegar a mercadoria de baixo? O que iria acontecer? Nossa, eu ia desmontar toda a minha estrutura. Pensem, eu puxo de baixo, caiu todo de cima. Não dá. Então a estrutura drive-in, ela possibilita justamente isso. Eu vou colocar os pallets um em cima do outro, mas existem espaços ali para que a empilhadeira vá, coloque a minha mercadoria e retire a que está mais acima sem precisar retirar mais de baixo. Qual é o problema? O problema é o seguinte, se eu trabalho apenas com um único corredor, eu só vou ter a empilhadeira, ela só vai poder colocar, por exemplo, ali as mercadorias e vai jogando-as profundo. Logo, o que eu tenho? O método WEPS. A última que vai entrar vai ser a primeira a sair. Então eu tenho um risco num sistema drive-in de jogar mercadorias profundo e elas vão ficar muito tempo ali armazenadas no estoque. Produtos perecíveis é perigosíssimo trabalhar com esse tipo de estrutura. Sim, entre outras situações. Então esse é o problema da estrutura drive-in. Nos equipamentos de armazenagem na estrutura drive-thru, eu já vou operar com dois corredores, o corredor de entrada e o corredor de saída. Aí eu já posso trabalhar com uma estrutura PEPS. O que significa isso? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Sim, porque eu venho com a empilhadeira, jogo na estrutura drive-thru, entrada. Ela vai lá para o fundo. O fundo é o que vai atender a demanda. Então aí eu já tenho uma situação do quê? De maior continuidade. Eu não tenho um risco alto daquela mercadoria ficar parada no fundo aí do meu estoque.
Fez sentido para você? Qual é o problema da estrutura drive-thru? Eu preciso de maior acessibilidade, porque serão 2 corredores operando, 2 empilhadeiras. Uma de entrada, abastecendo o meu estoque, e a outra de saída. Sim, ele é interessante e recomendável, mas às vezes eu não tenho espaço. Então nem sempre é possível operar na estrutura drive-thru. Falamos agora de drive-thru, mas você deve ter visto que eu citei alguns exemplos, PEPs e WEPs. Em gestão de estoque, nós usamos esses métodos para, de fato, o controle do estoque. Na contabilidade gerencial também falamos disso. A ideia é basicamente operar assim. No sistema drive-in, a gente viu. Via de regra, eu só vou trabalhar com o quê? Com apps. Porque normalmente o último que entra é o primeiro que sai. Qual é o risco? Do produto ficar lá no fundo por muito tempo. Já no sistema drive-thru, eu posso operar aí com os 2 e com o PEPs. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Porque eu tenho o corredor de entrada e tenho o corredor de saída. E temos aí os termos em inglês para ambos. Gente, trouxe para vocês uma dica de filme. É aí um retrato do Porto de Santos. Aproveitem para ver o vídeo institucional, pois lá vai ser bem possível vermos como funcionam as unitizações de carga, equipamentos de transporte, o quanto de containers são utilizados. Com certeza vai ser produtivo para vocês. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre armazenagem. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!